Existem cenários que a mente humana é capaz de criar, mas e quando não é a mente humana? Oi, gente, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e apaguem as luzes, a história vai começar. Bom, gente, para quem não me conhece, me chamo Juliane. Para quem não é inscrito no canal, já se inscreve. Para quem já é inscrito, muito obrigada. E obrigada a você também que vai conhecer meu canal agora e talvez agora mesmo esteja apertando o sinalzinho de se inscrever aí, hein? Então já se inscreva que eu vou estar trazendo para vocês pelo menos uma vez por semana relatos sobrenaturais. Esse quadro eu tinha criado no TikTok, mas muita gente gostou e acabou pedindo para mim trazer para cá. Só um minutinho, gente. Bom, gente, eu separei 3 relatos para vocês, de seguidores, para mim poder estar lendo aqui para vocês, gente. Então, bora lá. Vou colocar meu óculos, eu não enxergo. Recebi esse relato de uma seguidora ontem de madrugada, e sinceramente eu não queria ter lido, mas eu acabei lendo. O nome do relato, ela fala assim, que se chama Eu Não Vou Olhar Pela Janela. Eu moro sozinha num apartamento pequeno, no 5º andar. Nunca tive medo daqui, até uns 2 meses atrás. Tudo começou quando comecei a escutar alguém correndo pelo corredor do prédio. De madrugada. Sempre às 3 da manhã. Passos rápidos, correndo de um lado para o outro. No começo achei que era criança. Só que tinha uma coisa estranha. Eu nunca ouvi uma porta abrindo ou um elevador apitando. Sempre eram os passos que começavam assim do nada e paravam do nada. Uma noite eu perdi a paciência e fui olhar pelo olho mágico. O corredor estava vazio, mas mesmo assim os passos ainda continuavam, como se estivessem correndo um invisível. Voltei para a cama assustada e ouvi 3 batidas na porta. Fiquei congelada. Perguntei quem era e ninguém respondeu. Olhei novamente pelo olho mágico e tinha uma mulher parada bem em frente à minha porta. Muito perto mesmo. Perto até demais. Eu só conseguia ver a parte do rosto dela. Ela estava sorrindo e um sorriso muito aberto. Parecia um sorriso doentio. Ela não piscava e ficava olhando para mim sem respirar. Então ela falou bem baixinho. Eu sei que você me escuta correndo. Saí de perto da porta correndo, peguei o celular para ligar para a portaria, mas o interfone estava mudo e sem sinal. Foi aí que comecei a ouvir passos dentro do meu apartamento, lentos, molhados, vindo da cozinha. E eu moro sozinha. Na mesma hora eu ouvi algo se arrastando pelo chão. Depois, 2 pratos caindo e se quebrando. Comecei a chorar, me tranquei no quarto, puxei o cobertor igual uma criança. Os passos não pararam e continuaram, até que eu ouvi alguém começar a arranhar a madeira. Então ouvi a voz da mulher, que sussurrava como se estivesse irritada. Você olhou para mim, agora eu posso entrar. A maçaneta da porta começou a se mexer bem devagar. Eu estava quase surtando quando eu ouvi alguém batendo na porta de frente do meu apartamento, tão forte. E era o segurança do prédio. Então ele entrou correndo, depois ouvi os pratos quebrando pelo corredor. Quando ele entrou, não tinha nada quebrado, nada fora do lugar, a cozinha intacta. Só tinha uma coisa estranha, pegadas molhadas, vindo da porta de entrada até o meu quarto. Sangue do cordeiro. Ela terminou o relato dizendo que se mudou 3 semanas depois. Mas antes de sair, conversou com uma vizinha idosa do prédio e a vizinha disse que também ouvia a mesma corredora. Segundo ela, muitos anos antes, havia uma moça que era atleta que havia morrido perto daquele quarto que ela morava, né? No caso seria, como é que se diz? Perto ali da casa dela, né? Do apartamento. Eu não sei como que se fala isso, mas enfim, era perto da onde ela morava. E ela falou que um dia de surto a mulher saiu correndo e se jogou pela janela. E desde então, quando dá as 3 da manhã, todo mundo escuta essa mulher correndo pelos corredores do apartamento. Gente, eu li esse relato à 1 da manhã. Eu tô gravando esse relato às 5:30 da tarde, porque eu tô com medo. De verdade, toda vez que eu vou gravar um relato pra vocês, sempre acontece alguma coisa estranha. Então, assim, se eu ficar um pouco séria
ou eu ficar um pouco assim assustada, porque, enfim, né, eu percebi algo que não devia. Porque a gente que tem um pezinho, né, no mundo espiritual é babado. Mas, amiga, eu não sei como que você conseguiu. Eu, de verdade, eu tinha saído surtada naquele mesmo dia. Tá amarrado, né? Sangue do cordeiro. Mas obrigada pelo seu relato, amiga. Vamos pro nosso segundo relato. O segundo relato, ela não deu o nome dela. E ela falou que é um relato pessoal. E colocou o nome de Eu Nunca Mais Dormi com a Janela Aberta. Oi, Ju. Eu amo seu canal. Comecei a te seguir agora e eu quero muito que você leia o meu relato. Obrigada, amiga. E eu, claro que eu vou ler, né? Tô pedindo pra vocês trazerem pra mim relatos, que eu adoro história de terror. E eu fico muito feliz que você gosta dos meus vídeos, amiga. Isso aconteceu comigo em 2022, quando eu ainda morava na casa da minha avó. Era uma rua silenciosa, daquelas que depois das 10, parecia que todo mundo desaparece. Nossa, gente, é só começar a ver relato que o povo começa. É barulho de carro, cachorro latindo, a gente batendo porta. Até agora não tinha ninguém. Minha avó sempre dizia pra mim nunca deixar a janela aberta. E que se eu escutasse alguém chamar meu nome na madrugada, não atendesse. Eu sempre ri, pois achava que aquilo era superstição de gente velha. Até que naquela noite, eram 3 da manhã, eu acordei com um sussurro. Beatriz, bem baixinho. Parecia vir da rua. Eu achava que estava sonhando, virei pro lado e tentei dormir, mas eu ouvi a voz cada vez mais perto. Beatriz, abre a janela. Sentei na cama. Na hora, o meu quarto estava escuro, a cortina se mexia. Eu catei meu celular para tentar iluminar, mas percebi que tinha uma coisa estranha na janela, que mesmo assim ainda sussurrava a voz parecida muito com a da minha mãe. Mas a minha mãe morava em outra cidade. Meu coração começou a disparar. Fiquei parada, escutando a filha, escutando. Filha, abre rapidinho. A voz parecia triste. E eu quase que realmente fui, eu juro. Mulher, tu sabe que a sua mãe mora em outra cidade, você mora sozinha com a sua avó, eu acho, no caso, e você ia abrir a porta? Eu nunca que eu ia. Juro que eu quase abri a porta. Só que eu lembrei que a minha avó dizia: se chamar de madrugada, não responde. Então fiquei quieta. Foi aí que eu ouvi. Parecia como se tivesse unhas arranhando devagar os vidros, como se algo estivesse tentando subir e entrar pela janela. A cortina se mexeu de novo e uma sombra apareceu atrás dela. Alta, magra, braços compridos. Puxei o cobertor, me cobri e fiquei igual uma criança, imóvel, parada e assustada. Aí falou mais uma vez: abre, eu sei que você está acordada, mas dessa vez não era com a mesma voz da minha mãe. Começou a fazer um barulho forte na janela. 3 batidas lentas e depois um silêncio. Não dormi mais, até que por fim amanheceu. Fui olhar na janela, não tinha nada, nem um resquício de vidro quebrado, de ranhuras, nada. Somente 3 sinais de unha na parte de madeira, como se tivesse algo cravado. Minha avó sempre falava para mim: não responda, não atenda se alguém te chamar de madrugada. E até hoje eu ainda escuto alguém me chamar, só que eu nunca mais irei responder e nunca mais respondo. E sempre que alguém me chama de madrugada, mesmo eu estando sozinha, eu lembro do que minha avó dizia. Amiga, isso de ouvir voz, chamar você e tal, minha mãe sempre falou pra mim, mesmo de madrugada, de dia, de noite, minha mãe sempre falava que tinha que chamar 3 vezes, né? Se chamasse uma ou duas, não era pra atender. Mas, amiga, vou uma coisa pra vocês. É assim, por mais que as pessoas mais velhas tenham certas crenças que a gente acredite não ser real, amiga, eu sou da seguinte tese: se tem história, é porque tem fato e tem argumento. Aconteceu. Ninguém inventa uma história do nada e aquilo cria uma repercussão sem ter tido algo que trouxesse aquilo à tona. Então, assim, eu acredito, amiga. Eu prefiro pagar pra não ver. Eu não sou aquela pessoa assim que, eu sou que nem São Tomé, só acredito vendo. Então, eu sim, eu tenho medo. Mas obrigada pelo seu relato e, amiga,
Eu, no seu lugar, eu teria dormido. Eu teria tomado um remédio babado e tinha dormido. Vamos para o nosso terceiro e último relato, porque sempre nos vídeos eu vou estar trazendo para vocês 3 relatos. Porque como mandam muito pouco, se eu for ler todos, eu não vou ter vídeo para gravar nas demais semanas. Então assim, sempre eu vou tentar trazer para vocês 3 relatos, depois uma história minha, depois mais 3 relatos e depois uma história minha, até que o canal fique conhecido. Mas para que isso aconteça, vocês também têm que me ajudar, né, gente? Então curte, comenta, compartilha, republica. Então, assim, ajuda a mana que eu trago mais conteúdo para vocês. E no nosso terceiro relato, eu tinha recebido esse relato de uma seguidora que é um pouco mais velha do que eu, né? E ela falou para mim assim que não era para mim contar como falar o nome dela, porque é algo pessoal dela pros filhos, né? Então, assim, talvez envolva a família. Isso aconteceu em 2008, Ju, quando eu trabalhava como uma cuidadora de uma senhora acamada. A casa era antiga, mas muito antiga mesmo, daquelas que aparecem de filme de terror. E eu fazia plantão noturno, porque a família não conseguia cuidar dela durante a madrugada. A senhora não falava, tinha uma mania muito estranha. Todo dia, exatamente às 6 horas, ela começava a olhar fixamente para um corredor da casa e sempre me perguntava: eles já chegaram? No começo eu achei que fosse loucura dela, confusão da idade. Mas tinha vezes que parecia lúcida demais. Uma noite, enquanto eu dava remédio para ela, a senhora segurou tão firme, mas muito firme no meu braço e disse: quando ouvir crianças correndo, não abra a porta do quarto. Nessa hora eu tinha parado de cuidar da senhora. Aquilo me deixou desconfortável, porque ela falou completamente consciente, sem voz de idosa confusa. Parecia que ela estava lúcida. Depois disso, ela dormiu. A madrugada inteira seguiu normal. Eram 2h47. Eu estava na cozinha quando eu ouvi passos correndo pelo corredor. Passinhos rápidos, como se fossem de crianças, indo de um lado para o outro. Achei que fosse a televisão da vizinha, mas então eu ouvi risadas dentro de casa. Fui até o corredor e não tinha ninguém, só o escuro. Voltei para o quarto da senhora e encontrei ela acordada, sentada na cama, olhando para a porta. Ela estava tremendo e perguntei o que aconteceu e ela sussurrou: eles perceberam você. Naquela hora, simplesmente eu quase desmaiei de medo. Na mesma hora eu ouvi uma bolinha quicando no corredor, como se fosse uma criança brincando ali fora. A senhora começou a chorar, me mandou apagar as luzes. Eu apaguei com tanto medo, fiquei agarrada com ela, abraçada no escuro completo. Não se enxergava nada, sem um pingo de luz, somente uma luz que entrava da janela. Então eu ouvi vozes cochichando, eram de criancinhas, mas do outro lado da porta. Tinham várias, falavam juntas ao mesmo tempo. Eu não conseguia entender, mas somente escutei uma frase: tem alguém novo aqui. E a maçaneta começou a querer abrir. Eu estava tão paralisada, a senhora segurava minha mão tão forte e chorava que chegava a doer. Às vezes a voz parava e de repente um silêncio absoluto parava sobre o ar. Eu achei que tinha acabado, até ouvir uma voz vindo atrás de mim. Vocês não deviam estar aqui. Eu virei na hora e não tinha ninguém, quando eu escuto a senhora gritando e ela olhando para o canto da parede no alto e apontava sem parar dizendo: ele apareceu, ele apareceu. Eu olhei e até hoje eu me arrependo. Tinha um homem alto, grudado no teto, magro, comprido, com a cabeça torta, virada para um lado. Ele estava olhando direto para mim, sorrindo. Puxei a senhora pelos braços, saí correndo, passei o resto da madrugada parada, sentada na frente da rua, e eu ainda continuava escutando as crianças correndo pela casa. Quando a família chegou, me disseram uma coisa que nunca tinham contado. Antes da senhora morar ali, funcionava uma creche. E aquela creche pegou fogo e desviveu centenas de crianças durante a madrugada. Desde então, nunca mais consegui passar uma noite inteira naquela casa em silêncio. Mulher. Olha, tirando o fato da moto tá me irritando, quando chegou nessa parte do final,
Ai, gente, assim, eu consigo sentir plenamente o medo dessa senhora e o medo dessa moça. Sangue do Cordeiro, eu não sei nem o que te falar, amiga, porque de verdade eu tenho tanto medo, mas tanto medo que eu acho que eu teria catado a senhora pro braço. Eu tinha saído ela arrastando ela pra rua e eu acho que eu nunca mais voltaria naquele lugar. Eu não sei como que você ainda falou que voltou e ainda continuava ouvindo as vozes, né, as brincadeiras das crianças. Eu não teria. Corajosa você, amiga, mas olha, babado. Esses relatos de hoje não são aqueles relatos pesados que a gente costuma a ouvir, mas são aqueles relatos de terror psicológico, né? Que traz aquela sensação fúnebre, né? Aquele medo constante, latente no fundo, assim, né? Digamos, soprando no ouvido. Ai, amiga, obrigada pelo seu relato. Eu não sei nem como me expressar, mas gratidão. E amiga corajosa, viu? Corajosa mesmo. Eu não tenho coragem de cuidar de idoso e de trabalhar em hospital, porque assim, são profissões para mim que exigem um controle emocional, sabe, uma evolução espiritual muito grande. E eu não tenho nem a evolução espiritual e nem o controle emocional. Eu acho que eu teria gritado, a velha teria desencarnado no susto e eu ido junto com ela porque eu ia ver aquilo. Enfim, ia ser vários espíritos na casa porque eu também ia estar lá. Mas, gente, obrigada pelos relatos. Gratidão. Eu aguardo mais relatos de vocês. E não se esqueçam de mandar para mim no privado do Instagram ou do TikTok, até eu poder criar um e-mail para vocês mandarem um relato para mim. Obrigada pelo vídeo para quem assistiu até aqui. Beijos e ótimos pesadelos.